Amém? Eu te dou glória para todo sempre. Amém. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui chegaram, pelos irmãos que estão em casa nos assistindo, os amigos. E nós vamos, já nesta oração, vamos pedir a Deus. Eu gostaria que você fizesse isso também. Pede a Deus para quebrantar o seu coração, abrir o seu entendimento para a palavra que nós vamos receber dessa noite. Porque nós não queremos ouvir o homem falar. Nós queremos ouvir algo nesta noite da parte de Deus, da palavra de Deus. Amém? Amém? Então vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor absoluto. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelas Tuas infinitas misericórdias. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos mais uma vez, nós te pedimos, com o sangue poderoso e precioso de Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um que aqui já chegou, por aqueles que estão assistindo em casa, a live. Senhor, fala conosco nesta noite. Quebranta o nosso coração, abra o nosso entendimento, traz uma revelação que está na Tua palavra para a nossa vida, Senhor, porque o que nós precisamos é a Tua palavra. Muito obrigado pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, e como o Senhor já tem feito, direciona para que cresça o Teu reino e o Teu nome seja exaltado e glorificado, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês que nós celebramos, a ceia, este memorial. Nós temos uma mesa aqui preparada para este momento e eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguma coisa intimamente relacionado com este momento. Nós vamos ler lá no Velho Testamento, mas está intimamente relacionado com este momento. Porque quando nós olhamos para essa mesa, ela fala muita coisa conosco, comigo e eu creio que com você também. Não é só uma mesa enfeitada com pão, com suco de uva, não. Isso aqui tem um significado muito importante e ela fala conosco. Essa mesa, ela fala de renúncia, de se dar, de doar, de amar. Fala de sofrimento, fala de dor, mas fala também de vitória. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou então ler ali no telão, você fica à vontade. Gênesis, no capítulo 12. À medida que nós formos falando, os irmãos vão entender muito bem. Gênesis, capítulo 12. Podem ficar sentados reverentemente, tá? Já ficaram bastante tempo em pé no momento do louvor. Nós vamos ler
versículo 1 até o versículo 4. Gênesis, capítulo 12, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Pode deixar a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos continuar a ler ainda em Gênesis, só que em outro capítulo, mas vamos por etapa para nós podermos entender claramente o que Deus quer falar conosco. É um texto muito conhecido, nós conhecemos a história de Abraão, depois Abraão, quando Deus mudou o seu nome. Nós conhecemos a sua trajetória, tudo que aconteceu com ele. É chamado de o pai na fé, é um homem de Deus, mas um homem. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, que foram tremendamente usados pelo Senhor, como o apóstolo Paulo, por exemplo, e tantos outros, não vamos ficar citando os nomes, mas são homens, eram homens como você e como eu, amém? Homens, mulheres, que têm sentimento, que têm preocupações e que têm sonhos, enfim, homens e mulheres. Aqui, Abraão estava com 75 anos. Eu imagino, e você também, que um homem com 75 anos, com as suas coisas já todas prontas, a sua propriedade, o seu gado, sei lá, tudo pronto. Ele trabalhou, ele teve as suas coisas, e de repente Deus fala com este homem. Acompanha com bastante atenção, porque eu não tenho nenhuma dúvida, porque nós estamos falando da palavra que Deus vai falar com você nessa noite, como Ele já falou comigo e continua falando comigo neste momento. Deus, nessa altura de idade, 75 anos, Deus disse para esse homem assim: olha, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E aí Deus diz o que vai acontecer, que ele faz uma aliança com Abraão, que nele serão benditas todas as famílias da terra. Mas eu quero começar por esse momento aqui. Você é ser humano, eu sou ser humano, você que está em casa nos assistindo, ser humano. Olha a situação deste homem. Nessa idade, e Deus diz para ele: olha, sai. Deixa aí a sua terra, deixa os seus parentes e vai caminhando, porque eu vou te mostrar lá na frente para onde você vai. Num tempo
em que nós vivemos neste século, meus irmãos, quando nós estamos tão preocupados, a humanidade está tão preocupada com o ter, com o possuir, e o homem cheio de sonhos ainda, a palavra se cumprindo, nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo a cada dia, mas são tantos sonhos, tantas perspectivas, tantas coisas que o homem, a humanidade fica pensando para o amanhã, para o depois, e sempre querendo ter mais alguma coisa. Não sou contra o ter, me entenda, mas eu quero que você entenda o que Deus está falando com você nessa noite. Ouvir Deus falar, como Abrão ouviu, no tempo de hoje seria uma utopia, uma coisa absurda. Você com o seu trabalho, você com a sua casa, você com os seus pertences e filhos, quem os tem, e Deus dizer para você: olha, eu quero, porque foi Deus quem falou, não foi um homem que falou para Abraão, foi Deus, o Deus eterno, Deus criador de todas as coisas, aquele que não teve princípio, aquele que jamais terá fim. E Deus dissesse para você ou para mim: olha, agora você vai deixar tudo, tudo, sua casa, seus bens, os seus parentes, e você vai caminhando aí por essa terra que eu vou te mostrar aonde que eu quero que você chegue. No tempo de hoje, como eu disse, isso seria uma coisa absurda, porque a humanidade, à medida que o tempo vai passando, a humanidade vai ficando mais temerosa, mais preocupada com o dia de amanhã, sem saber que o amanhã vai existir, mas uma preocupação com o dia de amanhã, sendo que hoje pode ser o último dia na vida de muitos, como tem sido, como foi ontem na vida do irmão da Elisângela e na vida de tantos outros. Nós temos uma preocupação em passar fome, em passar necessidade, e aquilo que nós temos, ainda que seja pouco, nós queremos manter conosco, nós queremos guardar conosco, preocupados com o dia de amanhã, sem saber se o amanhã virá para nós. O texto disse que Abrão, ele simplesmente obedeceu. E o versículo que nós lemos no final diz: e partiu Abrão de Harã. Quando Deus fala, não quando o homem fala, quando Deus fala, e Ele fala hoje dentro do nosso coração e através da palavra, eu não tenho dúvida nenhuma, porque quando eu vou trazer uma mensagem, eu vou fazer uma visita ou qualquer coisa, eu vou despreocupado, sabe por quê? Porque eu sei que não serei eu, e não pode ser eu, porque se for eu, vai dar tudo errado, não vai ter mensagem, não vai ter mudança, não vai ter transformação. Mas eu vou tranquilo, porque eu sei que quem vai falar não sou eu, e vai ser o próprio Deus. Você leu na palavra, nós lemos na palavra que um homem já de idade, 75 anos, deixou tudo e foi caminhando para um lugar que ele não sabia onde era. Mas a experiência deste homem, é uma pena que a gente não pode ficar falando, por causa do tempo, nós ainda temos a ceia, mas a experiência que esse homem teve, assim, vamos usar uma expressão que todo mundo fala assim, de cara, de súbito,
Foi uma experiência muito forte. Ele ouviu Deus falar. E você, nesta noite, não está ouvindo o pastor Aurélio falar. Você está ouvindo Deus falar com você. Porque se for para o pastor Aurélio falar, eu quero que ele feche a minha boca, que ele trave a minha boca, que ele me faça ficar mudo. Porque eu também não quero ouvir a minha voz, eu também quero ouvir a voz de Deus. E a experiência que esse homem teve aos 75 anos de idade foi algo assim tremendo. Ele ouviu e ele obedeceu. Mas acontece que a experiência desse homem, ela não parou aqui. Agora, nós vamos ler no capítulo 22, algo que você também conhece. De Gênesis mesmo, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Depois que Isaac nasceu, depois que Abimeleque fez um pacto com Abraão, e depois de tantas coisas que aconteceram, aí diz assim: depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Ele já tinha sido provado lá aos 75 anos, quando deixou a terra, deixou os parentes e foi para um lugar onde ele não sabia. Agora, Deus torna a provar novamente este homem, só que com uma prova muito maior, porque deixar a casa, a sua casa, deixar a sua terra, deixar os seus parentes, já é muito difícil. É muito difícil, é só entendendo mesmo e ouvindo mesmo a voz de Deus. Mas agora, Deus pede algo maior, e ele diz assim: olha, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Será que você pode repetir isso comigo? Eis-me aqui. Para Deus, você que está em casa, você pode dizer: eis-me aqui. Aleluias. Então disse Deus: toma, presta atenção, irmãos, no que está escrito aqui. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E novamente Abraão, no versículo 3, diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Vamos parar por aqui, porque você conhece a história. Quer dizer, esse homem aos 75 anos, ele foi provado, tendo que deixar, e ele deixou a sua terra, deixou tudo. E agora, novamente essa prova, e uma prova mais difícil. Quem tem filhos, sabe o amor que nós temos e a importância que nós damos aos nossos filhos. Não importa se 1, 2, 3, todos, e principalmente quem tem um, né? Aí sim é um amor muito grande, e aquele um, e você quer proteger. E Deus, ele falou para Abraão de uma forma muito clara, e ele disse assim: olha, Abraão, eu quero que você me ofereça a Isaque, o teu filho.
E Ele é único. E você o ama demais. E Abraão não hesitou e fez exatamente como Deus tinha mandado. Amados, como eu disse, nós olhamos para essa mesa. Aqui está uma mesa de entrega. Todos nós conhecemos de cor e salteado João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu. Amém? Deu. Ninguém pediu, ninguém merecia. Deus deu o seu único filho, que está aqui agora representado nessa suco de uva e nesse pão. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que você vai responder dentro do seu coração, e só você e Deus vai saber disso. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero afirmar que tem coisas na nossa vida que nós amamos muito. E tem pessoas na nossa vida que nós amamos muito. Tem coisas na nossa vida que nós agarramos e que nós não queremos soltar. Tem pessoas também que nós amamos e que nós queremos conosco, perto de nós, e nós não queremos soltar. E eu quero dizer para você que muitas dessas coisas, e até mesmo pessoas, e você vai me entender, talvez esteja atrapalhando algo que Deus quer realizar na sua vida. Está prendendo você, porque você ama demais aquilo, você é muito apegado àquilo, você quer muito aquilo, e isso está atrapalhando você, porque para nós podermos receber tudo de Deus, e eu não estou falando de prosperidade, não estou falando dessas coisas, não. Quando eu falo receber tudo de Deus, é ter uma experiência genuína e verdadeira com Ele, é entender que Ele é Deus, entender que Ele é o Todo-Poderoso, entender que Ele tem o controle da minha vida, entender que Ele pode todas as coisas da minha vida, entender que Ele deu o seu Filho para me salvar e escrever o meu nome no livro da vida. É isso. É isto, e para nós podermos entender isto, irmãos, não tem jeito, nós temos que abrir mão de muita coisa. O próprio Jesus disse isso: se você quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz, agora você vem e segue. Negar a si mesmo é largar tudo, todos os seus gostos, todos os seus desejos, e seguir, simplesmente seguir, confiando como fez Abraão. Ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela e foi. Ele não sabia para onde ele ia até então, mas ele foi, porque ele creu naquele que falou com ele, que é o Deus eterno. E agora eu faço a pergunta: o que tem na sua vida, meu amado e minha amada? Porque essa semana eu meditei nisto, pensei muito nisto. O que tem na minha vida, o que tem na sua vida que está te prendendo? Que está te impedindo de conhecer mais Deus, contemplar Deus, não fisicamente, porque Ele é Espírito e nós não podemos vê-lo agora, mas contemplar a sua grandeza, contemplar o seu poder. O que tem na sua vida que está te segurando? Porque daqui a pouco nós vamos participar deste momento da mesa do Senhor, mas eu vou participar carregando comigo coisas que estão agarradas, que estão presas. Eu vou participar de uma mesa que representa uma entrega, uma renúncia, mas eu não quero renunciar, eu não quero entregar.
Eu preciso caminhar bem com Deus, eu preciso caminhar bem com Jesus. Você, meu amado e minha amada que está aí na sua casa e os amados que estão aqui, nós precisamos caminhar bem com Jesus. Não pode ter peso em nós, e não é só do pecado, porque o pecado já é um peso enorme sobre os nossos ombros, e que nos faz andar capengas e manquejando de tanto pecado, de tanta sujeira na nossa vida. Nós não podemos ser hipócritas, porque somos pecadores, mas a confiança nossa está no sangue de Jesus e no amor de Jesus. Mas nós somos homens e mulheres pecadores, cheios de erros, cheios de vontades que não são a vontade de Deus. Mas além do pecado, tem coisas que nós carregamos e que nos impedem de caminhar melhor com o Senhor. E eu entendo que se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, permitiu que você conseguisse acessar esse link para poder ouvir essa palavra, que o Senhor está dizendo para nós, aquilo que está te prendendo, ou aquela pessoa que está te prendendo, solta, porque eu vou conduzir a sua vida. Deixa isso de lado, porque o seu negócio é comigo. Deus está falando isso para você. O seu negócio não é com o seu patrão, o seu negócio não é com seu pai, o seu negócio não é com a sua mãe, não é com a sua esposa, não é com seu esposo, não é com seu filho, não é com seu carro, não é com a sua casa. O seu negócio é com Deus. Deixa, seja o que for, deixa, para você e eu, nós termos uma experiência mais profunda com Deus. Para nós podermos ouvir Deus falar através da sua palavra, e quando Ele falar, aquilo vai penetrar na nossa mente, vai penetrar no nosso coração, e nós vamos entender perfeitamente o que Deus está falando. Se Ele diz é para a direita que eu vou, sem ficar olhando o que tem na esquerda. Se Ele diz a esquerda, é para a esquerda que eu vou, sem ficar olhando o que tem na direita, o que eu vou deixar na direita. E se é para frente, é para frente que eu vou, olhando para frente e para o alto. E aí eu vou chegar aonde Deus quer. A nossa vida, irmãos, ela não pode ser a mesma. A nossa vida precisa mudar. E ela vai mudar se nós quisermos. Se nós fizermos como este homem aqui deixou e entregou o seu filho. Sabe o que é entregar um filho? Deus não fez isso e Ele não vai fazer isso, mas sabe o que é você entregar um filho, um único filho? Como sacrifício, como holocausto? E Deus fez assim por nós. Jesus, o Filho de Deus, Yeshua e a Machia, desceu, deixou a sua glória, deixou a presença dos anjos, deixou o céu, se fez homem e veio habitar no meio de homens e mulheres pecadores, desgraçados, sujos, imundos, e Jesus veio. Essa é a forma que Deus nos amou. Esta é a maneira tal que Deus nos amou. E nós vamos deixar o quê? Para podermos ter uma vida cristã diferenciada. Nós vamos deixar o quê? Abrir mão de quê? É você que sabe o que te prende, o que te segura, o que você ama demais, o que você é apegado demais.
E Deus está falando com você nessa noite. Oferece para mim. Deixa. Porque eu quero conduzir melhor a sua história. Nós sabemos o que aconteceu ali naquele monte. E Deus escolheu aquele monte porque futuramente seria construído ali o templo. E aquele monte recebeu o nome de o Senhor proverá. Porque quando Deus impediu que Abraão matasse o seu filho em obediência a Deus, porque ele cria na promessa, ele creu na promessa, tinha um cordeirinho que Deus já tinha preparado para ser imolado. Deus não queria Isaque. Deus não queria Isaque. O que Deus queria era a obediência de Abraão. E aí, o versículo diz assim: então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. É Deus quem provê na sua vida, meu amado. É Deus quem cuida de você. Se você tem alguma coisa, não é por causa da sua inteligência, por causa da sua sabedoria, é porque Deus provê na sua vida. Se você conseguiu chegar até este lugar nesta noite, e eu também, é porque Deus te trouxe aqui neste lugar. E se você vai voltar para sua casa, só Ele quem sabe, é Ele que vai te levar até na sua casa. Quantos livramentos o Senhor tem dado na sua vida que você e na minha vida que você não tem nem noção. Quantos livramentos o Senhor tem te dado. E o que Ele quer. A única coisa que Deus quer é que nós abandonemos tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque Ele é o único Deus. Não existe outro, existem invenções, deuses que homens foram criando e foram adorando, deuses que não tinham poder de fazer nada, mas Deus é aquele que criou os céus e a terra, como diz o salmista Davi, é aquele que te criou, aquele que te formou, é aquele que te mantém, aquele que te sustém, ainda no meio da luta, ainda no meio dessa pandemia, é Deus. É Deus. É Jeová. É. Amém, irmãos? Pode dar glória, porque Ele é digno de glória, mas antes da glória, dê o que está atrapalhando você a caminhar com o Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Que o Senhor possa confirmar essa palavra dentro do seu coração. E agora é com você e Deus, não é comigo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero pedir os diáconos que nos ajudem, por favor, o casal e o Ministério de Louvor. Nós vamos passar para este momento agora.
Pastor Franco, dá para você sair um pouquinho aí da mesa? Por favor. Vamos ficar de pé. O pastor Franco vai orar agora e vai consagrar este pão, que é pão, e esse suco, que é suco. Nada aqui será transformado, vai continuar sendo pão, vai continuar sendo suco, só que agora nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Deus, que o Senhor ministrou em nossos corações, pelo entendimento que o Senhor trouxe aqui nesta noite, ó Deus, que o Senhor é o Deus da nossa provisão, é aquele que cuida de nós, é aquele que tem dado, ó Deus, tanto livramento sobre as nossas vidas, ó Pai. Nesta noite, ó Deus, nós queremos, ó Pai, como igreja do Senhor, Pai, apresentar ao Senhor esses elementos que estão aqui à mesa, Senhor Deus. Este suco de uva, Deus, que representa o Teu precioso sangue, ó Deus, que foi derramado na cruz, ó Deus, por amor a nós. Este sangue, Deus, que nos cura, que nos liberta, Deus, que nos salva. Ó Deus, por amor a nós, ó Deus, o Senhor verteu todo o Teu sangue ali na cruz, ó Deus. Também, Deus, queremos consagrar ao Senhor este pão que representa o Teu corpo, que foi moído e partido por nós, ó Deus, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, pelo nosso pecado, ó Deus. O castigo que nos traz a paz, o Senhor levou sobre si, Deus. E nós entendemos, ó Pai, nesta noite, Pai, através, Pai, deste pão e deste suco de uva, Deus, esse memorial importante que nós trazemos à memória, Deus, o sacrifício vicário de Jesus ali, Pai, que morreu, Deus, mas ressuscitou e está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, ó Deus, por tão grande sacrifício e por tão grande amor por nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Os diáconos podem, por favor, distribuir os elementos, enquanto o Ministério de Louvor vai nos ajudar aí com um cântico. Não importa que você não seja membro desta igreja, se você já foi batizado, passou pelas águas, você está convidado a participar conosco deste momento. Vou mais que a neve, vou mais que a neve. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são. Os pecados
com espinhosa coroa. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nesta chaga a pureza, eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Se nós a te confessarmos, se nós a te confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, sim, de todo pecado. Que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Antes de você fechar os olhos para orar, nós vamos orar antes de comer e beber. Dá só uma olhadinha para esse pão e esse suco que está na sua mão. Nós ouvimos nessa noite sobre entrega. E quando nós olhamos para esse pão e para esse sangue, nós estamos falando de entrega de vida. Deus deu a vida do seu Filho para que nós tivéssemos vida. Esse pão, nós sabemos, ele representa o corpo de Jesus que foi tão machucado, com os chicotes, com as lanças. E o suco representa aquele sangue santo que foi espargido ali naquela cruz, ali no Calvário,
aquele lugar chamado Lugar da Caveira. Por isso que é importante a gente refletir, o que está me segurando? O que eu tenho tanto apego? O que eu amo tanto? Senhor, nós mais uma vez louvamos o Teu nome. Mais uma vez nós Te glorificamos. Nós Te bendizemos, ó Deus, e nós não temos palavras humanas para poder Te engrandecer. As nossas palavras são poucas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. A Tua palavra diz para nós olharmos e olharmos para dentro de nós, e neste momento nós queremos fazer isso, ó Deus, e aquilo que me segura, aquilo que me prende, eu quero entregar para o Senhor, porque o Senhor me deu a vida do Teu Filho, para que eu tivesse vida, para que os meus irmãos tivessem vida. Então, ó Deus, perdoa-nos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Podemos fazer todos juntos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podemos tomar todos juntos. Pai, nós mais uma vez louvamos o Teu nome, Te agradecemos agora, Deus. Te agradecemos por tão grande amor, por esta entrega, porque o Senhor deu. E hoje nós somos filhos e filhas. Porque o Senhor deu o seu Filho e nós cremos nele e nós o reconhecemos como nosso Salvador, como nosso Senhor, como Rei único que está acima de todos os reis. Nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém
Amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico e depois nós vamos impetrar a bênção